Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo, vamos para a atividade 2. Pessoal, na atividade 2 a gente tem que determinar o MMC de alguns números, usando a decomposição em fatores primos. Se você viu o vídeo anterior, que eu acredito que você tenha visto, a gente calculou o mínimo múltiplo comum de 15 e 10, né? Só que a gente fez por um método que não é tão prático, a gente colocou vários múltiplos dos dois números e foi vendo quais desses números se repetiam. Esse método não é prático, porque dependendo do tamanho do número, a gente vai precisar montar a conta, armar a conta. Às vezes perde muito tempo com isso, ok? Então tem esse método que é pela decomposição em fatores primos. É o seguinte, ó, se eu quero calcular o mínimo múltiplo comum de 9, 6 e 2, eu faço o seguinte, eu coloco eles lado a lado e eu vou dividindo esses números pelo menor número possível, só que esse número vai ser primo, tá bom? Por exemplo, o 9, o 6 e o 2. Eu consigo dividir algum deles por 2? Consigo, porque eu tenho números pares ali. O 9 eu não consigo, então eu continuo com o 9. Agora, 6 dividido por 2 é 3. 2 dividido por 2 é 1. Olha aqui, eu já cumpri parte do que eu quero fazer aqui. Eu quero que esses três números se tornem 1, tá bom? Através da divisão. Já fiz com que esse 2 se torne 1. Então aqui, meio que já está concluída a tarefa com 2. Sobrou o 9 e o 3. Aqui eu não consigo mais dividir por 2, porque esses dois números são ímpares, então não dá para dividir. Então eu parto para o próximo número primo, que é o 3. E eu consigo. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Olha aqui, ó, já consegui mais 1, certo? Agora só falta esse 3 se tornar 1. Como 3 é um número primo, a gente tem que dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1, certo? Olha, cheguei onde eu queria. 1, 1 e 1. Agora a gente tem que multiplicar toda essa coluna que foi criada aqui na direita. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18, ok? Então, qual é o mínimo múltiplo comum de 9, 6 e 2? 18, certo? Vamos para mais um exemplo. Letra B. Mínimo múltiplo comum de 50, 18 e de 15, certo? Agora eu não sei se vai caber nesse espaço, mas vamos tentar. Ó, vou fazer um pouco aqui para lateral. Então, é 50, 18 e 15. Bom, a primeira tentativa é sempre por 2. E como eu tenho dois números pares, eu vou conseguir dividir os dois. 50 dividido por 2, 25. 18 dividido por 2, 9. O 15 continua 15, porque eu não consigo dividir por 2. Todos os números que me restaram aqui são ímpares, então não dá para dividir por 2. Por 3 eu consigo, o 9 eu consigo e o 15 eu consigo. 25 dividido por 3 não dá, continua 25. 9 dividido por 3 é 3, 15 dividido por 3 é 5. Esse 3 é o único número que eu consigo dividir por 3, então vou dividir por 3 novamente. O 25 não dá, 3 dividido por 3 é 1, e 5 dividido por 3 não consigo. Não tenho mais múltiplos de 3. Nenhum desses números eu consigo dividir por 3. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. E, ó, consigo dividir os dois números por 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Só falta esse 5 virar 1, né? Lembrando, pessoal, que nesse tipo de exercício que a gente tem que ficar dividindo várias vezes, os critérios de divisibilidade ajudam muito, né? Porque olha aqui, ó, como que eu sei que o 25 divide 5? Como que eu sei que eu consigo dividir o 25 por 5? Bom, ele termina em 5, é um critério de divisibilidade, né? Se o número termina em 5 ou em 0, então eu consigo dividir ele por 5, lembra disso? Então, 5 dividido por 5, 1, 1 e 1. Então, a gente vai multiplicar toda essa coluna que a gente criou aqui na direita.
vezes. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, aí a gente vai ter que montar a conta, certo? Mas vamos fazer de uma vez só. Olha aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue facilitar um pouco, ó. 2 vezes 10, desculpa, 2 vezes 5 é 10, ó. Peguei esse 2 e esse 5. 10, já tenho 10. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 5 é 45. Então, 10 vezes 45, 450, tá bom? O que eu fiz aqui, pessoal? Olha aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5 já é uma conta, assim, que ela não é tão... A gente não tá tão acostumada com ela. Então, a gente ia ter que montar a conta. Então, eu mudei a ordem, tá? Porque na multiplicação, a ordem não importa. Então, eu fiz esse 2 com esse 5 que deu 10. Depois, eu fiz esse 3 com esse 3 que deu 9. E esse 9 com esse 5 que deu 45. Aí o 10 vezes o 45 deu 450, tá bom? Então, o mínimo múltiplo comum de 50, 18 e 15 é 450. E agora, vamos para a letra C, que é o nosso último exemplo, que é 150, 88 e 26, certo? Bom, tenho números pares, eu consigo dividir por 2. 150 dividido por 2 é 75. 88 dividido por 2 é 44. 26 dividido por 2 é 13, certo? Tenho números pares ainda? Tenho 44, então eu divido por 2 novamente. 75 não dá porque é ímpar. 44 dividido por 2, 22. 13 dividido por 2 não dá, 13. O 22 ainda é par, vou dividir por 2 novamente. O 75 e o 13, que eu não consigo dividir por 2, continuam. E 22 dividido por 2 é 11. Pronto. Não tenho mais números pares, então a divisão por 2 acabou aqui. Por 3, eu consigo dividir o 75 por 3? Bom, 7 mais 5 é 12. O 12 eu consigo dividir por 3. Lembra? Critério de divisibilidade por 3, do número 3. Então, 75 dividido por 3. 75 centavos é 3 moedas de 25 centavos cada, né? É uma possibilidade. Então, 75 dividido por 3 é 25. 11 dividido por 3 não dá, porque 1 mais 1 é 2. 2 não divide 3. 13 dividido por 3 não dá, porque 1 mais 3 é 4. 4 não divide 3, então eles continuam. Dá para dividir o 25 por 3? Porque o 11 e o 13 eu já sei que não dá. Bom, 25 é 2 mais 5, 7. 7 não divide 3, então não dá para dividir por 3. Então eu vou dividir por 5, porque eu sei que o 25 divide por 5 por duas coisas. Porque ele termina com 5 e porque eu já fiz essa divisão aqui em cima, né? 25 dividido por 5 é 5. E esses outros dois, nenhum termina em 0 ou em 5 para a gente conseguir dividir por 5. 5 divide 5, né? Então fica 1, 11 e 13. Esse 11 e esse 13, pessoal, são números primos, tá? Os únicos números que eu consigo fazer uma divisão exata é o 11, tá bom? E o 1. Porque 11 dividido por 11 dá 1, e 11 dividido por 1 dá 11. E o 13 é a mesma coisa, eu só consigo dividir ele tanto por 13 quanto por 1. Isso que é a característica dos números primos. Então, eu vou ter que dividir por 11. 11 dividido por 11, 1. O 13 não dá. E agora por 13, que vai ficar 1, 1. 13 dividido por 13, 1. E agora a gente tem que multiplicar toda essa coluna da direita que foi criada, tá bom? Agora, eu acho que a gente não escapa de armar a conta não, hein? Bom, vamos fazer até onde a gente conseguir de cabeça, tá? Ó,
2 vezes 2 vezes 2 é 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui, 8 vezes 3 dá 24. E esse 5 vezes 5 aqui é 25, tá? Então, fica 24 vezes 25. Ó, a gente está fazendo a conta só até aqui, tá bom? Só até esse 5, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E aqui a gente tem um 5 vezes 5, que é 25, concorda? Então, a gente vai fazer uma conta aqui que é 24 vezes 25. E depois a gente faz com esses outros dois números, tá? 24 vezes 25. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Vou passar para as dezenas, adiciono um zero. E esse 2 aqui eu já não uso mais. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Somando, a gente tem 0. 2 mais 8, 10. Vai uma unidade para centenas. E fica 1 mais 1, 2, mais 4, 6. Olha que bom. Deu um número bem legal. Então, isso tudo, até aqui, ó, a nossa multiplicação até esse 5 deu 600. Então, a gente tem que multiplicar esse 600 por 11 e depois por 13, tá bom? Isso que a gente vai fazer aqui, ó. 600 vezes 11, sempre que a gente tem vários números zeros, eu gosto de multiplicar por esses números, porque dá pra gente economizar um pouco de tempo. Então, eu vou fazer 11 vezes 13, descobrir quanto é, e depois a gente multiplica por 600, tá bom? Acho que vai ser mais fácil. 1 vezes 13 é 13. Agora eu já ponho um zero, porque esse 1 multiplica o 13. E fica 13 também. Somando, fica 3. Mais 0, 3. 1 mais 3, 4. E esse 1 desce. Então, 13 vezes 11, 143. Então, agora a gente vai multiplicar 600 vezes 143, tá? Aí a gente vai ter o resultado da multiplicação de todos esses números. Então, ó, 143 vezes 600. Olha o que eu vou fazer. Tá vendo esses dois zeros aqui, que tá no fim do número, é a unidade e a dezena? Eu vou deixar eles aqui, não vou usar eles na multiplicação, mas depois vou compensar isso, tá? Então, ó, 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. 6 vezes 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. Então, 6 vezes 143 é 858. E esses dois zeros aqui, a gente desce eles agora, tá bom? 85.800. Vamos confirmar, porque a gente fez várias etapas essa conta, né? Ó, vou fazer aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 11 vezes 13. 85.800. 85.800. Bom, então, professor, quando eu tenho que multiplicar vários números, eu posso seguir a ordem que eu quiser, a que for mais fácil para mim? Exatamente, tá bom? 85.800 é o mínimo múltiplo comum de 150, 88 e 26. Vou colocar aqui embaixo, tá bom? 85.800. Por que esse método é melhor do que aquele que a gente usou na primeira atividade? Você concorda que se eu fosse ficar repetindo os múltiplos, 0, 150, 300, 450, 600, até chegar nesse valor, você concorda que ia demorar demais? Então é mais fácil a gente ter um método, tá bom? Um processo que nos leva ao mínimo múltiplo comum do que ficar sempre repetindo, fazendo os múltiplos até a gente encontrar o que vai aparecer para todos esses valores, o que é comum, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo ficou longo e a gente encerra ele por aqui. Do mais, a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.